E a gente retorna aqui à entrevista com o Ságuas Moraes, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, trazendo o seu ponto de vista sobre esse cenário que se desenha no âmbito nacional envolvendo a presidente da República, Dilma Rousseff. O Partido dos Trabalhadores, Ságuas Moraes, ele tem a intenção, pelo que a gente observa nos bastidores, de que esse processo já se desencadeie logo, o que tiver que acontecer. E a gente observa também, paralelo a isso, que a oposição, especialmente o PSDB, quer ver o negócio sangrar, protelar a situação, quer dizer, e levar isso, sabe para onde? Para a opinião popular, para que essa se mobilize e daqui a pouco provoque pelo menos um constrangimento para os deputados, por exemplo, do PT, que numa situação dessa tem que, ou aquele que estiver em dúvida, para que ele tome partido pelo impeachment. Isso demonstra claramente a falta de responsabilidade da oposição nesse país. Eu tenho usado a tribuna várias vezes para dizer que a oposição desse país não tem projeto de nação, não tem projeto para o país e muito menos responsabilidade com a condução dos destinos do país. Obviamente que a oposição está lá não para poder agradar o governo e não para poder votar a favor do governo. Mas nós temos algumas questões fundamentais que precisa de todos abraçarem como uma causa nacional. E a oposição está apostando no quanto pior, melhor. E nós todos sabemos que quanto pior, será pior. A oposição não apresentando um projeto de nação para o país, poderá ser que o PT não volte mais ao poder nacional. Mas pode abrir uma possibilidade para uma nova alternativa que não a oposição que hoje aí está. Mas tem isso. Portanto, desenhado. a responsabilidade da oposição, não tem desenhado ainda, mas é a responsabilidade da oposição que ela possa apresentar um conjunto de ideias e de propostas para a nação, dizer, olha, na saúde, se nós entendemos que na saúde tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo, na educação isso, aquilo, na infraestrutura isso, aquilo. O problema é que eles tiveram no governo e não fizeram o que tinha que ser feito, então obviamente que eles têm dificuldade de apresentar uma solução para o país. Você está chamando de oposição somente o PSDB, e não é só o PSDB, PSDB. DEM, né? Praticamente o PSDB e o DEM, né? Então, na verdade, mas o PSDB que conduz todo esse processo ali, né? Ele tem sido liderando o processo através do Aécio Neves, que está o tempo todo com medo de não poder ser candidato mais do PSDB, tentando provocar uma eleição agora para que ele possa assumir. Então, ele vai ter que esperar 2018 para ver se ele vai conseguir a vaga para disputar. Então, na verdade, Paulo Coelho, eu acho assim, que nós, já que o processo já está instalado, já foi admitido a instalação da CPI, o processo será instalado e depois nós teremos um período de 10 sessões para a presidenta apresentar a sua defesa. Não tem mais o que esperar. Por isso que eu chamo de irresponsabilidade da oposição, porque a oposição, querendo sangrar a presidenta, não é sangrar a presidenta, até porque os índices de popularidade dela já estão lá embaixo. Começa a sangrar o país. A economia fica instável, os investimentos, você gera uma instabilidade política que potencializa a instabilidade econômica e as pessoas ficam na dúvida, devo investir, não devo investir, devo empregar, não devo empregar. Você entende? As pessoas não têm estabilidade no emprego, então nós precisamos ter um mínimo de responsabilidade e resolver essa situação logo. Nós precisamos resolver logo, e resolver logo significa, passadas as 10 sessões, nós queremos colocar esse processo de votação na Câmara dos Deputados, nem que tenhamos que suspender o recesso, até porque o recesso é menos importante para o país do que você tomar uma decisão tão importante quanto essa e colocar o país no rumo certo. A senhora admite que se demorar o negócio, pode haver, ou manipulado pelo PSDB e oposição, ou de forma espontânea, pode haver a mobilização de massa? Poderá haver ou não, assim como poderá haver na defesa do governo, né? Hoje a gente observa ali que de quando foi anunciado o pedido de impeachment, por quem foi anunciado e com quem foi associado, que há manifestações de intelectuais, há manifestação de movimentos contrário a esse impeachment, respeitando o processo democrático, porque não trata simplesmente de onde está partindo essa acatação, né, do pedido de impeachment do Eduardo Cunha, que não, conforme o PT, não tem moral nenhuma para... Não tem, ele que foi que anunciou, ele que acatou o pedido de impeachment, ele está com uma série de processos nas costas
ele está denunciado na comissão de ética, e esse pedido de impeachment, e a aceitação do pedido de impeachment, foi uma retaliação ao governo, uma retaliação ao PT, por não fazer acordo com ele e colocar os 3 deputados na defesa dele. O PT jamais faria isso, porque nós estaríamos enterrando o Partido dos Trabalhadores. Enfim, nós não poderíamos concordar com isso. Então, o fato de demorar o processo, para o bem ou para o mal, ele tem que se encerrar dentro do prazo previsto e o mais rápido possível, para que possa voltar à normalidade em nosso país. Eu vejo na consciência do senhor, quando o senhor disse aí, quando o senhor admite que os índices, né, estão baixos na questão da avaliação do governo Dilma. Pois é, e com base nisso, nessa admissão, nessa consciência de que as coisas não estão boas diante da opinião popular, o senhor não teme que isso some a favor desse contexto todo do impeachment aí, mesmo que tenha partido aí do Eduardo Cunha, algo que alguém que segundo vocês não tem moral alguma? Como eu disse, você terá movimentos favoráveis e contrários. Então, isso você pode ter as duas situações, de pessoas se mobilizando contra o governo, você pode ter pessoas mobilizando a favor do governo. Não, isso é óbvio. E vou dizer que da situação aqui, desemprego, recessão, tudo bem, inflação. Pois é, mas se a gente pegar todos os indicadores econômicos, os nossos ainda são melhor que a média do Fernando Henrique, porque quando você observa na mídia, você fala assim, olha, o desemprego é o maior índice de desemprego dos últimos 6 anos, é o maior índice de não sei o que dos últimos 8 anos. Quer dizer, é comparando o nosso governo com o nosso governo mesmo. Se comparar com os governos anteriores, porque nessas passeatas que tiveram na rua, nas manifestações, pediram até a volta da ditadura militar, mas não pediram a volta do Fernando Henrique. Então, demonstra que a população também não quer aquele governo que teve num determinado período. A população reconhece, até nós reconhecemos, as ações do Fernando Henrique na questão da instalação do Plano Real, que foi importante para a estabilização da economia, que foi importante e tal, mas ficou por aí, não conseguiram avançar mais no sentido de garantir políticas sociais, de fazer o país a crescer, de sair da 14ª economia, chegar à 6ª maior economia do mundo, de gerar mais emprego e renda, de garantir mais qualidade de vida à população, de tirar os miseráveis da miséria. Não teve nenhum programa que pudesse abraçar isso e fazer isso com intensidade. Então o antipetismo, o antipetismo colocado pelo PSDB não significa necessariamente, conforme o que você está dizendo aí, não significa necessariamente que, não é porque nós somos anti-PT que o país tem que optar pelo PSDB. Só que aí, aquilo que o senhor citou lá atrás, pode surgir uma terceira via, porque, na verdade, o descontentamento, ele existe, deputado. Sim, não, lógico. É que, na verdade, hoje, você já há algum tempo vem polarizado, né, entre PSDB capitaneando por um lado um grupo de políticas e o PT capitaneando o outro. Então, essa polarização, sem apresentar uma alternativa, e por isso que eu falo que a oposição precisaria de apresentar uma alternativa que fosse melhor do que a que está aí, para ele se sustentar ali na frente. E ele não consegue fazer isso, né?